Fala galera, beleza? Professor Marcelo novamente. Nessa aula eu vou ajustar a tela de cadastro de jogos, pois vamos verificar que ela está com um erro após aquelas mudanças que fizemos no banco de dados da aula anterior. Vamos aqui para a tela e eu vou demonstrar o erro e o que devemos fazer para corrigir esse problema. Então a gente está aqui na tela do NetBeans, eu vou executar o programa, Shift F6. Bom, então a tela de listagem a gente ajustou na última aula. Eu vou clicar agora no botão novo e vou preencher aqui com algumas informações de algum jogo. Então aqui eu vou colocar Zelda, descrição teste, categoria ação, tipo RPG. Vou botar 512 de memória, o valor do aluguel é 2,50 e o número de dias é 5. Lembrando que o valor tem que ser com um ponto. Então vamos gravar. Então, podemos observar que ocorreu um erro ao inserir o jogo. Eu vou dar OK e vou fechar aqui a execução. Bom, podemos observar aqui na tela de erros do NetBeans que ele acusa esse erro aqui. Unknown column categoria in field list. Isso acontece porque a gente excluiu esse campo lá da nossa tabela. Então vamos observar aqui no Workbench. Eu vou fazer um select, que esse select é o mesmo que a gente fez na tela de categorias. Eu vou executar. Então olha só. Os campos que estão daqui do ID até o categoria ID são todos os campos que estão na tabela de jogo. E aqui temos o nome e o tipo de categoria que são da tabela categoria. Então, vamos fazer aqui uma consulta na tabela de jogo para a gente observar quais são os campos que estão nessa tabela. Então, vou fazer aqui, select asterisco from jogo. Eu posso clicar aqui no raio ou eu posso apertar a tecla Ctrl Enter. Então, observamos que não tem mais a coluna categoria, e sim a coluna categoria ID. Então, pessoal, para corrigir esse problema, a gente precisa modificar a tela de cadastro de jogos para que, ao invés de digitar a categoria, eu traga aquelas categorias que a gente já fez o cadastro no banco de dados. Então, eu vou abrir aqui a tela de cadastro de jogos. E temos aqui o campo categoria, ele é um campo do tipo text. Então, a gente vai trocar ele por o tipo drop-down. E no caso da linguagem Java, ele é um campo do tipo caixa de combinação, ou JComboBox. Então, vou clicar aqui, vou arrastar, e vou colocar ele aqui na minha tela. O campo text de categoria, eu vou excluir, e vou pegar aqui a nossa combo, e vou aumentar aqui a largura do campo. Então, nesse campo é onde a gente vai mostrar todas as categorias que já estão cadastradas no banco de dados, para que o usuário, na hora de executar o cadastro de jogos, ele selecione uma dessas categorias. Então, com o botão direito, eu vou alterar o nome da variável e vou botar aqui CMB de ComboBox, categoria. E vou dar OK. Esse nome, mais uma vez lembrando, é o nome que a gente utiliza para acessar esse componente lá no nosso código-fonte. Então, agora eu vou clicar aqui no código-fonte e o que a gente vai precisar fazer? Na tela de cadastro de jogos, eu tenho que, antes de exibir essa tela, carregar todas as categorias do banco de dados para preencher aquela nossa combo box. E se a gente observar, ele aparece aqui alguns erros no meu código, tanto aqui nessa parte do text categoria, quanto no botão de gravação. Aqui, btn gravar action performance. Então, eu vou voltar lá no início e vamos começar corrigindo esses problemas. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no método construtor, eu vou executar o comando necessário para carregar as categorias do banco de dados. Então, eu coloco for categoria C, dois pontos, e aqui eu coloco categoria DAO, ponto, e quando eu coloco ponto, o próprio NetBeans ele já traz para mim uma lista de métodos que tem lá no meu categoria DAO.
Caso não apareça, basta apertar o Ctrl espaço que ele já aparece para você. Então eu quero o listar, porque eu quero trazer todas as categorias do banco de dados. Aqui dentro do for é o seguinte, para cada categoria que o listar trouxer para mim, essa categoria vai aparecer dentro do objeto C. E eu consigo acessar todas as informações da categoria. Então eu vou fazer assim, cmb categoria, ponto, add, item, e dentro desse item eu vou colocar qual é o valor que eu quero que apareça na tela. Então vai ser c.get nome. Eu quero que mostre o nome da categoria lá no meu combo box. Para eu fazer um primeiro teste desse comando, eu vou comentar as linhas que estão dando erro, que é a linha de preenchimento da categoria, quando a gente estiver fazendo a alteração, e na linha onde ele está preenchendo a categoria para enviar para o banco de dados. Eu vou comentar também. Agora, eu volto na listagem de jogos e executo, porque a nossa tela de cadastro ela não pode mais ser executada. Então está aqui, eu vou clicar em novo, e olha só, agora temos uma caixa de combinação, né, uma combo box, com itens 1, 2, 3 e 4, e também ação, comédia e jogos FPS. Então ele trouxe todas as categorias aqui para mim. Só que tem alguns itens, e eu quero que esses itens desapareçam daqui da lista. Então eu vou fechar aqui também. Vou aqui na tela de cadastro de jogos. Bom, aqui na tela de cadastro de jogos, eu vou em projeto, e aqui é o seguinte, essa combo box, ela possui alguns itens quando a gente adiciona. A gente pode observar aqui no canto direito, né, na parte de propriedades, tem aqui ó, os itens 1, 2, 3 e 4, certo? Então ela inicia com esses valores. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é deletar esses valores aqui da tela. Salvei, então ele vai apagar todas as categorias, né? E quando eu rodar novamente, ele vai trazer somente as categorias que vieram lá do banco de dados. Aí pessoal, aqui é o seguinte, toda vez eu vou ter que voltar aqui na tela de listagem de jogos para executar o programa, né, com Shift F6. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o F6 apenas e vai aparecer isso daqui, ó. Essa tela é para a gente selecionar qual vai ser a classe principal do nosso projeto. Então, como a gente está trabalhando com jogos, a tela principal, por enquanto, vai ser a listagem de jogos, tá ok? E aí, mais para frente, a gente vai criar a tela inicial do nosso programa e essa sim será a tela principal dele, tá ok? E eu vou mostrar para vocês como fazer para trocar a classe inicial do nosso projeto, beleza? Então, selecionar aqui, ó, tela lista jogo, vou dar OK. E agora, toda vez que eu apertar F6 ou clicar nesse ícone verde, ele vai executar para mim a lista de jogos. Então, vou clicar aqui em novo novamente. E agora sim, já temos aqui ó, todas as categorias adicionadas, certo? E se eu clicar em gravar, ele ainda vai dar o erro, porque a nossa categoria vai estar vazia, beleza? Então, vamos continuar com o desenvolvimento. Então, vou fechar aqui, vou voltar no código-fonte. E observe aqui o seguinte, a nossa categoria aqui, ó, a gente está adicionando no nosso combo box apenas o nome da categoria. E quando eu vou gravar essa categoria no banco de dados, eu não vou gravar mais o nome da categoria, né? A gente pode observar aqui no banco de dados que eu preciso do código dessa categoria ao invés do nome dela. Então, como fazer para que, ao invés de pegar o nome da categoria, eu pegue o código dela? Então, precisamos modificar o nosso combo box, tá? Então, eu vou aqui em projeto, vou selecionar aqui o combo box de categoria, e aqui, pessoal, no código, aqui em projeto, a gente pode observar que parâmetro de tipo é string, ou seja, na minha combo box vão ser armazenados strings. Então, eu posso modificar o que eu quero adicionar nessa combo box. Então, nesse caso, eu não quero mostrar
uma string apenas. Eu quero adicionar objetos da minha categoria. Porque com o objeto eu vou ter o nome dele e eu vou ter o código dela lá internamente na minha combo box. Então eu vou modificar isso aqui. Então ao invés de string eu vou colocar categoria. Fazendo isso, quando eu salvar, o meu código vai apresentar um erro. Por quê? Porque aqui no código fonte eu estou pegando ó, c.getNome na hora de adicionar um item na combo box. Então eu vou apagar isso aqui e ele vai parar de dar o erro. Porque agora eu já estou adicionando um objeto da classe categoria, que é o que eu pedi para ser exibido. Então eu vou rodar o programa. Temos aqui a tela de listagem, eu vou clicar em novo. E olha que interessante. Agora temos toda a informação da categoria sendo exibida aqui dentro da nossa combo box. Então temos o ID, o nome e o tipo, né? E podemos observar outra coisa. Para cadastrar jogos, eu não posso mostrar as categorias que não são do tipo jogo, né? Então temos aqui tipo F, que é tipo filme, e tipo J, que é tipo jogo. Tá ok? Então, pessoal, é bom a gente mostrar isso daqui por dois motivos. O primeiro é que essas informações que ele exibe dentro da nossa combo box são as informações que a gente implementou no nosso toString da classe categoria. E como a gente já criou a tela de listagem de categorias e não precisamos mais do toString lá nessa tela, o que a gente vai fazer? Eu vou modificar o método toString para mostrar apenas o ID e o nome da categoria. Tá? Inclusive, eu poderia mostrar somente o nome, se fosse o caso. Tá? Então, eu vou mostrar primeiro somente o nome, e aí depois a gente adiciona o nome e o ID para a gente observar as mudanças dentro do nosso sistema. Tá? E além disso, eu preciso fazer o seguinte, ó, eu quero que aqui exiba apenas as categorias do tipo jogo. Beleza? Somente as categorias de jogo. Então, eu vou fechar aqui o meu sistema e eu vou abrir primeiro a classe categoria. E aí eu posso vir aqui nas entidades e clicar duas vezes em categoria, ou simplesmente segurar o Ctrl e clicar aqui, ó, dentro da classe categoria. E ele já vai direto para mim abrir a nossa classe categoria. Então eu vou aqui embaixo, ó. Então temos aqui ó, o toString, e o que mostra no toString? Ó, tudo que estava aparecendo na combo, ó, categoria, o ID, o nome e o tipo. Então eu vou trocar tudo isso daqui, vou colocar o nome. Então, quando eu rodar a minha tela de cadastro, só vai aparecer o nome da categoria lá dentro da nossa combo box. A próxima modificação vai ser na classe de persistência, que é na categoria DAO. Então temos aqui o método inserir, eu vou clicar no sinal de menos para esconder o código dele. Temos aqui o método alterar, eu vou clicar no menos para diminuir aqui, para não mostrar mais. Tenho aqui o método excluir. E tenho aqui o nosso método listar. Esse método listar está sendo utilizado lá na tela de listagem de categorias, que é onde a gente consegue visualizar todas as categorias cadastradas. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar esse método de listagem e criar um novo método, só que agora para trazer uma categoria de um tipo específico. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar e dar agilidade no nosso código, eu vou selecionar tudo aí e vou criar um novo método aqui embaixo, colando, ó, ele já vai dar um erro dizendo que esse método ele já foi declarado dentro da nossa classe, né? Então a gente vai fazer uma modificação desse método para que eu consiga filtrar pelo tipo. Então, inclusive, eu posso até mudar o nome dele. Então, eu vou listar por tipo. E aqui dentro, eu vou colocar o seguinte, ó, char tipo. E aí, pessoal, eu preciso colocar aqui dentro do meu SQL uma cláusula que vai fazer o filtro. Eu quero filtrar todas as categorias de um determinado tipo. Então, aqui vai ser where tipo igual a interrogação.
Então eu vou selecionar todas as categorias do tipo filme ou todas as categorias do tipo jogo. Como eu vou precisar de parâmetros no meu SQL, eu preciso trocar o statement pelo prepared statement. Então, aqui, ó, prepared statement comando vai ser igual a conexão, ponto, não é mais o create statement, e sim o prepared statement. E dentro do parênteses, a gente coloca o SQL. E como temos aqui o SQL, na hora de executar o comando, eu não preciso passar ele. Por quê? Quando eu tenho um prepared statement, esse comando ele é preparado antes de ser executado. Tá? E na hora de executar, eu já tenho tudo montado ali dentro do objeto. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, comando.set string, abre parênteses, o primeiro, e aqui eu tenho o tipo. Só que o tipo, ele é um caractere. E eu não tenho, no meu banco de dados, como a gente viu no cadastro das categorias, eu não tenho o setchar. Esse comando não existe. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar string.value of e vou colocar o tipo aqui dentro. Então ele vai converter o tipo char para string. Aqui o meu result set permanece igual. Aqui dentro também permanece igual. Inclusive, como o tipo sempre vai ser o mesmo, olha o que eu posso fazer. Eu posso trocar todo esse código aqui por tipo. Porque eu já tenho o tipo já pré-definido. Então, todas as categorias vão ser daquele tipo. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou dar um Ctrl Z. E vou colocar as duas formas aqui. Deixar um comentado, que é para você conseguir entender que os dois métodos vão retornar a mesma coisa, né? Porque como a gente viu, pelo filtro do tipo, eu só vou trazer as categorias de um determinado tipo, então sempre vai ser o mesmo. Então ele vai adicionando os objetos aqui e prontinho. Finalizei o método listar por tipo. E quando eu salvei, o erro que estava aparecendo deixou de aparecer. Agora eu vou voltar. Agora eu volto na tela de cadastro de jogos e ao invés de chamar o método listar, eu vou chamar o listar por tipo. E aqui dentro eu vou colocar entre aspas um J, porque eu quero listar somente as categorias do tipo jogo. Ok? Agora vamos executar o programa para verificar se deu tudo certo. Temos aí a tela de listagem, novo, e olha só que interessante, só temos duas categorias, jogo FPS e jogo de aventura, né? E como podemos observar, ele só está mostrando o nome da categoria. E agora eu posso simplesmente selecionar um ou outro e o nosso sistema já vai funcionar 100%. Beleza? Só que quando eu clicar em gravar, ele ainda permanece dando erro. Por que ele aparece esse erro? Porque a nossa tela de cadastro de jogos, ela ainda não está enviando a categoria lá para nossa classe jogo DAO. Então, vou fazer esse ajuste aqui no nosso sistema. Então, agora eu vou lá no método gravar e nessa parte aqui, aonde a gente passava o nome da categoria, nesse momento a gente não vai passar mais o nome, e sim o objeto da categoria que foi selecionado na tela. Então, basta eu tirar esse comentário e ao invés de dar um getCategoria.setNome, eu vou colocar jogo.setCategoria e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, ó, cmb categoria.get selected item.
E aí ele vai dar um erro. Ó. Ele está dizendo que o tipo de objeto é incompatível. Mas eu sei que lá dentro da combo categoria eu tenho objetos da classe categoria, porque a gente fez aquela configuração lá na nossa combo box. Então, para fazer a conversão de objeto para categoria, eu tenho que abrir um parênteses aqui no início, categoria, e fechar. Então, isso a gente chama de casting. É quando você pega e converte um objeto de um tipo específico para outro tipo específico. Né? No caso aqui, o getSelectedItem, ele retorna um objeto da classe Object. E como a gente viu no início, toda classe, quando não é herda de nenhuma, automaticamente ela é originada a partir da classe Object. Então eu sei que eu posso converter o Object para a categoria sem dar nenhum problema, nenhum defeito no meu sistema. Eu vou salvar. E o último passo é fazer a correção na classe DAO. Então, eu já vou aproveitar para fazer a correção no método inserir e também no método alterar, porque ambos vão inserir na tabela informações e agora não são mais, não é mais o nome da categoria, e sim o ID dela. Então eu vou aqui, ó, como eu expliquei anteriormente, eu posso segurar o Ctrl e clicar aqui, ó, ou na classe DAO, que ele vai lá para a nossa classe DAO, ou eu posso clicar no inserir, que ele já vai direto para o método inserir da classe. Então eu estou aqui no método inserir, e olha só aqui quem tem, ó, categoria. E agora esse categoria, ele se transformou em categoria underline ID. E aqui, ao invés de eu fazer um get nome, eu vou pegar um get ID e ao invés de set string, vai ser set int. Prontinho. Com essa modificação, o nosso sistema já ficou ok. Agora basta eu fazer a mesma modificação no método de alteração. Então aqui, ó, ao invés de categoria, eu coloco categoria underline ID. Aqui eu coloco set int. E ao invés de get nome, eu coloco get ID. Agora eu vou salvar e vou rodar o meu sistema. Eu vou clicar aqui no novo, vou preencher os dados do jogo. Então aqui é Zelda, jogo de aventura. A categoria aqui eu vou selecionar aventura. O tipo RPG. Memória 128, preço 2,50 e o aluguel de 5 dias. E eu vou clicar no botão gravar. Temos aqui, ó, jogo inserido com sucesso. Quando eu dou OK, lembrando que a categoria é aventura, né? Então temos aqui, ó, ele é um jogo de aventura. Então, funcionou corretamente. Agora eu vou clicar no botão alterar, ó, selecionando Zelda, alterar. Então vemos que ele trouxe todos os dados, só que tem um pequeno detalhe. Olha só a categoria que está selecionada, é o jogo FPS, né? Porque esse aí é a primeira categoria. Então, temos que ajustar agora o método que carrega essas informações na tela. Então, vou fechar aqui e vou abrir aqui na tela de cadastro de jogos. E o método responsável por carregar os dados é o método setJogo, que ele recebe lá da tela de listagem do jogo e preenche as informações na tela. Então, aqui, ó, no lugar disso daqui, que era o setText de antes, eu vou colocar o seguinte: cmb categoria ponto set selected item. Tá aqui, é só se apertar para baixo e apertar o enter. E aqui você coloca jogo.get categoria. Então isso daqui ele vai selecionar a categoria que veio dentro do objeto jogo. Vamos executar o sistema. Então eu vou selecionar novamente Zelda, clicar em alterar e observamos que ele não selecionou corretamente a categoria. Isso acontece, pessoal, por um motivo. Para que o setSelectedItem funcione corretamente, a gente precisa implementar na classe categoria o método de comparação. Por quê? Porque ele vai entrar dentro da combo categoria e vai fazer uma
varredura lá dentro e verificar se existe uma categoria com o código que foi passado aqui dentro desse objeto categoria. Então, eu vou clicar aqui em categoria e aqui, ó, com o botão direito, eu vou clicar em inserir código e aqui, ó, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, equals e hashcode. Esse método ele vai servir para fazer a comparação de um objeto com o outro. Toda vez que eu precisar saber se a categoria está dentro de uma lista, eu preciso fazer essa comparação. Então, eu vou colocar aqui, selecionar o campo ID e vou clicar em gerar. Então, ele já cria para mim o método hashcode. Esse daqui a gente não precisa mexer. E aqui eu tenho o método equals, que ele vai comparar, primeiro, se o objeto, se a referência do objeto é exatamente a referência do objeto que está. Se o objeto ele é nulo, ele já retorna falso, né? Porque eu estou comparando com alguma coisa nulo, é porque não é o objeto que eu quero. Aqui ele compara se o objeto, se a classe do objeto que ele recebeu aqui é a mesma classe da minha categoria. E por último ele vai fazer a comparação do ID. Então se o ID for diferente, ele retorna falso. Então, se o endereço de memória for o mesmo, ele já retorna verdadeiro, porque é o mesmo apontamento. E também retorna verdadeiro se nenhuma dessas condições aqui, ó, passarem como falso. Beleza? Então, aqui, ó, no equals eu não preciso mexer em nada. O próprio NetBeans ele já gerou as comparações necessárias. Então eu salvo e executo o sistema novamente. Então vou clicar aqui, ó, no Zelda, vou clicar em alterar e observamos que a nossa categoria já veio selecionada. Então é isso, pessoal. A gente finalizou a nossa tela de cadastro de jogos e com isso, nas próximas aulas, a gente vai desenvolver o CRUD de filmes, que como a gente já aprendeu vários conceitos no desenvolvimento do cadastro de jogos, a gente vai aproveitar muito do que já está pronto para fazer a parte do filme, porque são coisas bem parecidas. Então, deixe aqui embaixo seu comentário se você teve alguma dificuldade, para que eu possa melhorar nas próximas aulas. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e falou! Até a próxima aula!